Evangelho de João, capítulo número 20. Os 10 primeiros versos são os versos que nós vamos ler agora. E nós estamos vivendo um dos momentos mais especiais do calendário. A gente vê muita gente comemorando o Natal, se preparando para o Natal. De fato, é uma festa, sem dúvida alguma, muito especial. Não resta qualquer tipo de evidência contrária. Mas a Páscoa, isso no meu entendimento, é a festa principal, já desde a antiguidade. Desde a época dos judeus, os primeiros chamados pelo Senhor, alcançados pelo Senhor, a Páscoa se torna a principal festa. A Páscoa é a principal festa porque colocamos inclusive na nossa pastoral. É o símbolo, é a evidência da esperança. A Páscoa significa que a vida continua. Na Páscoa nós temos a sexta-feira, que é chamada da Paixão, morte de Jesus, todo aquele sentimento que envolveu uma aura de perda. Mas no domingo a gente chama ressurreição. E ressurreição nada mais é do que você qualificar a vida. Então a Páscoa é sim a principal festa que nós celebramos. E hoje é o domingo da ressurreição. Significa que a esperança ela é mantida no nosso coração. A palavra de Deus, no texto que nós acabamos de mencionar, vai falar da experiência dos servos do Senhor, naquele momento principal, que foi a ressurreição de Jesus. Que sirva para a nossa reflexão, que sirva para a nossa edificação. E da mesma forma que foi especial naquela época, que seja também especial no seu coração. Nós estamos diante do Deus que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. As experiências preciosas, elas continuam. Vamos ler o texto? Se você puder, coloque-se de pé, abra a sua Bíblia e vamos fazer de modo alternado a leitura desse texto, dos versos de 1 a 10, que fala a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Enquanto correu e correu com Simão Pedro, encontrou o discípulo à frente do casamento, e disse: Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar de entre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Deus abençoe a palavra lida. 272. Adoremos ao Senhor. Aleluia ao Cristo redivivo. 272.
Louvamos o teu nome, Senhor, porque subimos à tua casa. Este dia em que comemoramos a vitória sobre a morte. E como diz o teu servo no passado, o último inimigo a ser vencido é a morte. E Cristo venceu a morte. Não sem razão, o apóstolo continua ensinando as suas igrejas, dizendo que em Cristo somos mais que vencedores. E com certeza, Senhor, esse aspecto ele se evidencia e se torna de maneira muito clara quando contemplamos que a nossa vida não cessa. E por isso somos chamados de mais que vencedores. Obrigado, Senhor, pela Páscoa. Obrigado por todas as experiências vividas. E fala ao nosso coração, Senhor, durante este culto, que esta celebração chegue ao teu trono de graça e produza em nós, Senhor, o efeito necessário. Coloca alegria, coloca paz, coloca segurança, coloca esperança no nosso coração. Te louvamos, Senhor, te adoramos e fazemos a mediação de Jesus, Cordeiro Pascal, a razão da nossa fé. É no nome dele que oramos. Amém. Vamos nos acertar, irmãos, o coral tem a palavra nesse momento. Acabamos de ouvir uma música que fala que Cristo já ressuscitou. Essa é a experiência de Jesus. Ainda não é a minha e ainda não é a sua. Nós ainda estamos num processo, ainda estamos numa caminhada, numa jornada.
A Bíblia fala que na ressurreição os corpos serão incorruptíveis. Há uma glória, há algo a mais. Então nós ainda estamos no processo. Ainda não aconteceu para nós. A experiência do apóstolo é tão interessante que ele diz, quando ele vive aqui na terra, nas suas vivências com o Senhor, ele já se qualificava como ressurreto. Mas é provável que não seja essa a sua experiência, nem a minha. E aí nós encontramos na nossa trajetória, nesse processo, algo que pode nos afastar de Deus, que é o pecado, é o erro. E a Bíblia, infelizmente, muitos não gostam de ouvir isso, mas a Bíblia qualifica você e a mim como pecadores. E diz, se eu falar que não tenho pecado, eu sou mentiroso. Que coisa. Mas a Bíblia também fala o seguinte: se eu confessar o meu pecado, Ele é fiel, é justo para fazer o quê? Perdoar. E é isso que a gente vai fazer nesse momento. O Salmo 119, nos versos 81 e 82, experiência do salmista, ele diz: desfalece minha alma aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto eu digo: quando me haverás de consolar? Palavras da experiência do servo lá quase 3.000 anos, ou talvez um pouquinho mais de 3.000 anos. Mas se aplica a mim, se aplica a você. Vamos pedir que Deus perdoe os nossos pecados? É provável que eu tenha errado, e errado feio. É provável que isso tenha acontecido com você também. A gente falha, a gente erra. Por isso, aproveite esse momento para reconciliação, para receber o perdão que Deus nos dá. Coloque-se diante do Senhor. Aproxime-se do Senhor e fala: Senhor, eu preciso da tua paz, eu preciso do teu perdão. Silenciosamente, busque o Senhor nesta hora, e após alguns instantes, o reverendo Jair estará quebrando o silêncio, colocando diante do Senhor as nossas vidas. Senhor, reconhecidos estamos em que somos pecadores, carecemos, Senhor, da sua graça, da sua misericórdia. Cada manhã, Senhor, se renova sobre nós. Humildemente, Pai, te pedimos perdão, Senhor, perdão pelas nossas falhas, nossos pecados, aquilo, Senhor, que tantas vezes não queremos cometer e acabamos por cometer. E te pedimos, Pai, que a alegria da tua salvação se estenda aos nossos corações. Possamos aqui entregar um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração, celebração a Ti nesse dia especial, pela alegria da salvação em nossos corações. Aqueles, Senhor, que ainda não gozam, Senhor, dessa alegria, possam vir a Te conhecer e assim permanecer alegre, não pelas circunstâncias, mas pela vida de Jesus, o ressurreto Jesus em nossos corações. Esse é o nosso pedido, a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de nós fazermos a leitura, 1 Coríntios, capítulo número 15, apenas uma informação: na próxima sexta-feira, nós vamos ter a nossa madrugada com carinho. A gente fala madrugada com carinho, mas nunca estamos fazendo uma madrugada
A gente sempre faz finalzinho da tarde, início da noite, estendendo muitas vezes o nosso trabalho até no máximo 10, 11 horas da noite. Questão de segurança. Antigamente a gente até fazia de madrugada, mas essa nossa experiência tem sido favorável. Então a gente vai fazer a próxima madrugada com carinho. Na próxima sexta-feira, às 4 horas da tarde, a gente está aqui na cozinha, já preparando. Se você me perguntar agora qual cardápio, eu vou dizer, não sei, nem imagino, mas a gente vai inventar um cardápio e a gente levar para quem está precisando. E a gente tem pedido sempre isso a Deus. Coloca diante de nós as pessoas que realmente precisam, as pessoas que realmente necessitam. E tem sido experiência muito gostosa da gente não só entregar um alimento, uma água, um café, um suco, mas a gente conversar com estas pessoas. E muitas delas nos surpreendem. Querem alguma coisa? Não, querem oração. Por várias vezes a gente já teve essa experiência das pessoas pedirem que querem oração. E muitos estão afastados do Evangelho. Se você puder, esteja com a gente. Se você não puder, olhe por nós. Que Deus nos abençoe nesse projeto, na confecção, em tudo. Então, você pode se unir de diversas maneiras. Na próxima sexta-feira, nós vamos iniciar uma edição desse nosso trabalho madrugada com carinho. 1 Coríntios, capítulo de número 15, e nós vamos ler até o verso de número 28. Paulo, neste capítulo de número 15, ele fala muito da ressurreição. É bom a gente lembrar que essa igreja ela precisava de organização, de orientação. E Paulo faz isso, inclusive mencionando esse aspecto que nós já falamos, que é tão importante da vida cristã, que é a ressurreição. Vamos ver do verso 1 ao verso 28. Mais uma vez eu convido você a fazer de modo alternado a leitura desse texto. Irmãos, venham lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crescemos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados.
Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vida. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Deus abençoe a palavra lida, hino 41. Vamos adorar o Senhor. Se você puder, de pé, louvor pela graça divina, hino de número 41.
Mas no domingo não foi escolhida a família, nem de manhã, nem de noite. Nós escolhemos na segunda-feira, na hora do ensaio, né, do nosso grupo vocal Enéas Silva. E aí saiu, para minha surpresa, né, e alegria, o Francisco e a Marlene, e também o Joel. O Joel hoje ele vai mandar representante, ele está aqui agora de manhã, mas à noite ele estará ajudando a congregação lá da Penha, então ele não estará à noite. Então hoje a gente tem a família nova do Francisco, a Marlene, e vem aí os contrapesos, né? Vem a Dona Helga, vem o Elinho. Uma pena que a Tânia não está com a gente, né? E a gente sempre aproveita esse momento para dizer que é o momento da família, o momento que a gente acolhe, abraça e tem a oportunidade, né? A gente vai junto, a gente acompanha há um tempo a vida do Francisco, e o Francisco é aquele que eu usei uma frase e eu digo que a graça do Senhor ela vem na medida certa. É individualizado, não é para todo mundo na mesma proporção. Isso é interessante a gente parar e pensar. Francisco, a gente já conversou bastante e a gente já até comentou algumas vezes aqui na igreja, ele falando das suas reservas, até, mas Deus me acolhe, eu já estou com uma certa idade, nem vou falar com a idade, para ninguém ficar assustado, né? Mas eu me aproximar do Senhor, aproximar da igreja com a idade que eu estou, o que a Bíblia fala? Como estou? Estipula a época? Não. A Bíblia, inclusive, vai falar que é muito bom quando a gente tem esse encontro e a caminhada com o Senhor desde que tenha na mocidade. Mas as experiências, elas são diferentes. Falei para ele do meu avô, só se aproximou da igreja depois dos 80 anos de idade, com a morte da minha avó. Nós tivemos aqui, a mãe da Dona Helena, que maravilha, né? 92 aninhos, fazendo a profissão de fé. Oi? Ia fazer esse ano o seu centenário, faleceu aos 97. Se aproximou da igreja com 92. Que bênção, a medida fé, na dose necessária. Deus faz a transformação. O importante é a transformação acontecer. E é essa transformação que nos encaminha para a vida eterna. E como será lá na vida eterna? Não sei, a gente ainda não passou por isso. Mas acolhe quem ficou 30 anos, 40 anos, quem ficou um mês. O ladrão na cruz ficou quanto tempo na presença do Senhor? Algumas horas. E foi acolhido na eternidade. Então, por isso a gente para, reflete, pensa em ver como que Deus é maravilhoso. E a sua maneira de recompensar, ela é diferente da nossa análise. A nossa análise é muito frágil. A gente olha, escolhe, define, mas a definição que Deus faz é muito mais preciosa. Então a gente se alegra muito com a sua presença, a presença da Matheus, como Deus tem abençoado, tem cuidado de vocês. As dificuldades não cessam, não param, né? Mas Ele tem abençoado, não tem tirado das provações, mas tem abençoado naquela provação, tem dado um coração um pouco mais tranquilo diante das circunstâncias. Então, por tudo isso, nossa gratidão, que Deus nos abençoe, é a nossa oração. Te agradecemos, Pai, por esta hora, momento de entrega, momento em que colocamos a vida de família, Senhor, no Teu altar. E o fazemos agora, Senhor, com alegria no nosso coração, entregando a vida do Francisco,
entregando a vida da Marlene, louvando o teu nome, Senhor, pela história deles, pelos erros, acertos, pelos momentos bons, pelos momentos difíceis. Te agradecemos, Pai, também pela vida da dona Elza, uma presença tão preciosa na vida deste casal. De igual modo, Senhor, o Elinho, que é com certeza muito mais do que um sobrinho, é um filho, é um amigo, é um irmão. Te louvamos, Senhor, por este núcleo familiar, pedimos a tua mão sobre eles, que a tua mão se estenda, Senhor, de forma plena sobre a vida deles. É a nossa oração, agradecidos no nome de Jesus. Amém. A nossa caixinha está ali, eu não vou mexer nela não. Não me perguntem por quê, mas eu vou pedir que a família no altar semana que vem, nem sei se ela vai estar com a gente, mas se não tiver, a gente traz um representante. Vai ser a Renata. Pode ser, Renata? Pode? Então, vou pedir a Renata. A gente chama ela carinhosamente Renata, professora de espanhol. Vai ser você, tá, Renata? Deus te abençoe e semana que vem a gente traz você aqui na frente. Palavra do Senhor lá em 2 Coríntios, capítulo de número 2, verso 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Que Deus nos abençoe e que, de fato, a equipe de louvor seja um instrumento para mostrar aos corações que Deus nos conduz sempre em triunfo. Bom dia, igreja. Nesse momento, estamos com as sensatas e vamos iniciar o momento de livro, louvando ao nosso Pai, adorando a Ele, em que Ele se fez homem para dar a vida em nosso lugar. Vamos louvar ante Jesus, Filho de Deus.
seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. O altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Vamos colocar de pé. Vamos louvar a nosso Deus, ecoando as palavras do profeta, Isaías 53, vamos cantar o nosso Cristo, que Ele deu a sua vida em nosso favor. Ofereceu pra satisfazer o Criador, Ele morreu.
os nossos dízimos, as nossas ofertas, dedicando, antes de tudo, as nossas vidas ao nosso Senhor e Salvador. Ele é o pão da vida, a quem nós dedicamos toda a nossa adoração. Se você tem o seu dízimo e sua oferta, aproveite esse momento para dar com alegria aquele que tudo nos deu. Vamos louvar o nosso Deus com o pão da vida. Agradecemos Deus, Senhor, por mais esta manhã que nos deste, ó Pai, eu peço a tua casa, Deus, para louvar e agradecer o teu conhecimento. Agradecemos a Deus pela vitória, ó Deus, da vida sobre a morte, por vida por Cristo. Agradecemos a Deus pela tua misericórdia e graça derramada no teu povo, nós, Senhor, por uma vida, ó Senhor, que não podemos pagar, ó Deus, o que pagamos por nós. Graças a Deus que damos o dízimo e a oferta que foram colocadas no teu altar. E essas ofertas, Deus, sirva, ó Deus, para a continuação do serviço do teu reino. Graças a Deus pela vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.
defeituosa estará longe do Senhor. Graças e paz, queridos. Bom dia, que bom chegamos à casa do Senhor para celebrar esse dia tão especial. Ele vive, o Senhor Jesus vive, dia de celebrar, dia de lembrar, dia de glorificar o nome do Senhor, o autor e consumador da nossa vida. Então, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo em Lucas, capítulo 24.
Lucas 24, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 35. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 24, versículo do 13 ao versículo 35. Convido os irmãos a me ajudarem na leitura desse texto. Nós vamos ler de forma alternada. Estarei lendo os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares. Essa é a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, dois deles esperam de caminho para uma cidade. Perdão, queridos, vou voltar. Os luminares não estão bons. Está percebendo, né? Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. E, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Todos. Então, na noite, o que isso acontecera no caminho, e como
orar. Te agradecemos, Pai, pela porção da Tua palavra. Pedimos agora, Senhor, a graça, misericórdia, Senhor, para a proclamação da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, Senhor, ilumine as mentes para receber aquilo que o Senhor quer falar aos corações desta manhã. É o nosso pedido e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Olhando, queridos, a partir do tempo que já caminhamos como Igreja de Cristo, enxergando essa data, essa época contada na história, somente a alegria que pode vir ao nosso coração nesse tempo. Somente alegria, felicidade, paz, tranquilidade, plena certeza de que Ele vive. Por isso nós estamos alegres. Dessa ótica é fácil perceber o que esse domingo representa. Sabemos e temos certeza que separamos isso, que no calendário não quer dizer esse mesmo dia, o dia que Jesus ressuscitou, esse 8 de abril, não. Mas é um dia separado no nosso calendário para celebrar isso. Jesus ressuscitou. Então a gente parte com a visão que temos hoje, olhamos para todo o texto, para todo o conteúdo e somente alegria, como eu já disse. Celebração é o que vem no nosso coração. Mas a gente percebe, lendo o texto, a gente sabe que essa semana, a semana passada, para os irmãos que aqui viveram esse tempo bíblico que nós lemos agora, foi uma semana difícil. Eu diria até uma semana dificílima. Uma semana em que eles veem o seu Redentor entrar glorificado em Jerusalém, entrar honrado em Jerusalém, mas que o mesmo Senhor vem sempre lhes preparando. É necessário passar pela morte. É necessário que eu morra. É necessário que o traidor se levante e vá e me entregue. É necessário que os meus me levem à sepultura. É necessário. Para pensar, queridos, olhando da ótica dos discípulos, como temos feito há algum tempo, aos domingos aqui, analisando como os discípulos enxergavam aquele momento, para pensar se nós estivéssemos nessa série, como foi, como seria essa semana para nós. Como seria uma semana de incerteza, de dor, de tristeza, de lamento, de ausência. Que semana os discípulos passaram? O Senhor Jesus, e a gente lembra da passagem do Senhor Jesus no Getsemane, o Senhor Jesus orando, pedindo ao Pai, parte de mim esse cálice, passar por toda aquela situação de acolher os meus e os seus pecados na cruz, e ali receber a ira de Deus. Jesus pede, parte de mim esse cálice, mas que possível seja feita a tua vontade, sempre disposto à vontade do Senhor sobre a vida dele. Então Jesus passa. E passando do Getsemane, o traidor vai, indica Jesus. E Jesus agora perante o Sinédrio. Jesus agora sendo julgado por pecadores. Sendo julgado por homens falhos como você e eu. Jesus, aquele que não tinha pecado diante de homens, perguntando se era ele mesmo o Senhor, se era ele mesmo o Messias que haveria de vir. Isto diz que Jesus aponta aqueles homens como dizem. Aqueles homens encaminham Jesus a Pilatos, Pilatos também faz essa pergunta, Jesus também responde, tu dizes. Então Pilatos vai e joga Jesus para Herodes, sabendo que Jesus era galileu e que Herodes estava na cidade, e joga Jesus para Herodes. Como que passando aquele problema, aquela situação a Herodes. Mas Herodes vê Jesus, até tinha expectativa de ver Jesus, de ver os milagres de Jesus. Jesus agora é um cordeiro entregue a sacrifício, um cordeiro mudo. Então Jesus não fala, Herodes então debocha de Jesus e encaminha novamente a Pilatos. Pilatos então faz a pergunta que nós conhecemos e o povo opta por um ladrão, o povo opta por um malfeitor.
O povo opta por aquele que não fazia a vontade de Deus, aquele que era mau e que comprovadamente era mau. Jesus é condenado por, a respeito do povo, dizer ser um herege, ser aquele que nega a lei do Senhor. Jesus então parte para o Calvário. E aí, queridos, nós estamos nessa sexta-feira desde o Getsemane. Os discípulos vendo todas essas coisas, alguns já dispersos, alguns já fugindo, outros negando, como nós vamos nos lembrar, o Pedro que nega Jesus, chora amargamente, mas nega. Os discípulos estão nessa situação. Algumas mulheres acompanham Jesus no seu caminho de dor. Acompanham Jesus enquanto pendurado no madeiro. Algumas mulheres estão presentes também, avançando da sexta-feira, quando chega o domingo da ressurreição. São elas que primeiramente chegam ao sepulcro, chega lá e vê que Jesus ali não está. Encontra-se, tem a visão de dois anjos que respondem a elas que ele ressuscitou. Como a palavra já tinha advertido aos discípulos, como a palavra já havia advertido aos judeus, como já era prometido por todo o tempo a Jesus. Elas partem a anunciar aos discípulos o texto que nós lemos mais cedo, de João. João relata que ele, discípulo amado, e Pedro correm. João diz que ele chega mais cedo, vê lá que verdadeiramente Jesus não está, anuncia aos outros discípulos que Jesus verdadeiramente ressuscitou. Então a gente chega no texto em que nós estamos lendo. Alguns discípulos já dispersos, mas dois deles, como lemos aqui, aguardaram esses relatos, ouviram esses relatos, ouviram os discípulos próximos a Jesus que foram ao sepulcro e viram que ele lá não estava mais, que já havia ressuscitado. Ouviram as mulheres, o testemunho das mulheres, ouviram acerca da visão de anjos que anunciaram que Jesus não estava lá. Mas dois dos discípulos ainda aguardavam Jesus diferente. Tinham a expectativa de um Jesus redentor de outra maneira. Tinham a expectativa de um Jesus libertador de outra forma. O texto que nós lemos vai dizer acerca de Cleópas e seu companheiro, que partem, saem de Jerusalém, a caminho de Emaús. E eles partem para Emaús lamentando pelo caminho. O texto que nós lemos vai dizer que eles vão lamentando. E aí, queridos, que eu chamo a sua atenção, a gente volta lá no texto, olhando agora, a gente friamente diz, vamos celebrar. Mas se coloca no lugar de alguns, com aquela dor até o sábado da perda, com aquele sofrimento e lamento da perda, com toda aquela dor que viram Jesus ser crucificado, como os discípulos estavam. Cleópas e seu companheiro tomam o caminho de volta a Emaús, tomam o caminho, mas aqui porque certamente estão voltando para o lugar de onde vieram. Estão tomando o caminho, não o caminho que Jesus mandou que os discípulos tomassem. De permanecer em Jerusalém, estão voltando para Emaús, com ele no lamento. Porque eles têm o reconhecimento de Jesus, versículo 19, como um grande profeta, um grande varão, aquele que viria para libertar o povo de Israel de Roma, aquele poderoso rei que entraria com a força da espada, para libertar todo o seu povo, retirar e ali ser celebrado como rei, como tantos outros reis fizeram, libertaram o povo de Deus, como tantos outros profetas, como Moisés fez, desafiando o poder de seu tempo, Faraó, e assim abandona, vai, sai, vem com a saída, com a passagem da Páscoa, levando o povo a uma grande libertação. Era assim que esses dois homens aguardavam Jesus. Mas Jesus nunca enganou ninguém e disse que era necessário passar pela morte.
E aí, passando pela morte, aí sim a verdadeira libertação, a verdadeira liberdade. Quando ele venceu a morte. Aí sim é que tem que arder o meu e o seu coração. Aí sim é que tem que estar a nossa expectativa, porque em vencendo a morte, nada pode nos parar. Nada pode mais fazer com que você e eu venhamos a nos entristecer. Nada vem fazer a roubar a minha e a sua alegria, a alegria do Senhor, a alegria da salvação do Senhor em nossos corações. Mas o texto também diz que Cleópas e seu companheiro estão impedidos. Estão com os olhos impedidos de reconhecer Jesus. Estão com os olhos impedidos de reconhecer o que a palavra falava acerca de Jesus. Estão com os olhos fechados, ainda que pudessem enxergar, e contemplassem um homem que se aproximou e perguntando sobre os acontecimentos, eles não sabiam quem era. Certo também, queridos, o corpo de Jesus estava já glorificado. O corpo de Jesus, embora Jesus ressuscitou com o seu corpo e mostra aos discípulos as marcas, mas Jesus sim com o corpo glorificado, eu lembro. E com o corpo glorificado, você e eu também, quando Jesus nos levar em ressurreição, quando Jesus vier nos buscar, nós não estaremos nem gordo nem magro. Nós não estaremos, como eu disse aqui, precisando fortalecer os luminares, os olhos, com o óculos. Nós não sentiremos falta de nada, teremos uma respiração livre, nariz entupido por causa da mudança de tempo, nada. O corpo glorificado pode ser também que tenha feito com que esses homens não percebessem certamente Jesus, verdadeiramente Jesus, assim como nós vamos nos lembrar lá que Pedro, Tiago e João também não reconhecem. Quando estão pescando, Jesus os chama para a beira da praia e eles também de primeira não reconhecem, a não ser pelas palavras, a não ser pela palavra. Então, um deles diz, é o Senhor, pela palavra reconhecida. Mas esses discípulos aqui ainda não reconhecem. Jesus vai então no caminho com eles, fala sobre o que eles não creem, fala que eles são lentos, nécios, tardos em entender o que dizia a palavra. Jesus vai relatando a palavra. Jesus vai passando pelos profetas e vai anunciando àqueles homens o que haveria de acontecer. Mas aqueles homens ainda assim não entendem, não se lembram de Jesus, das promessas de Jesus, e ainda não estão desimpedidos para enxergar o Senhor, o Redentor, o ressurreto, o autor da vida. Ainda não estão em situação de reconhecer o Senhor verdadeiramente em seu coração. E é possível que algum de nós aqui nessa manhã esteja na mesma situação desses dois discípulos. Somos discípulos, caminhamos com Cristo, andamos, chegamos à casa do Senhor, mas ainda não reconhecemos verdadeiramente quem Ele é. Ainda não reconheceu como Senhor, ainda não reconheceu como Salvador, ainda não reconheceu como Deus que já fez o melhor por nós. Talvez na expectativa do coração de algum de nós aqui, ainda esteja no coração que o melhor de Deus está por vir. Não. Eu lembro que o melhor de Deus já aconteceu, foi quando Cristo Jesus entrega a sua vida. Em meu e seu favor, para que nós tenhamos vida, para que nós possamos enxergar essa vida e contemplar a abundância, ainda mesmo que circunstâncias digam o contrário. Sim, o Senhor já fez por nós. Sim, o Senhor já nos deu. O melhor já temos em Jesus. Mas esses discípulos estão impedidos de ver. Então Jesus diz que vai passar, caminha adiante, e aqueles homens fazem uma escolha. Aqueles homens tomam uma decisão.
Aqueles homens fazem um pedido, e o texto diz que eles não simplesmente pedem, eles constrangem o Senhor a permanecer com Ele. Essa manhã, queridos, há mais uma oportunidade do Senhor. Viemos celebrar a Páscoa e talvez não é vergonha nenhuma reconhecer a passagem como um dia bacana, um dia legal, um dia de celebração, um dia de passagem, mas reconhecer talvez como judeu, que celebram festa pela saída do Egito, somente essa libertação. Talvez seja um dia legal para passar com a família, para comer aquele peixe delicioso, e aí cada um saboreia agora, sente o sabor e o tempero que mais gosta. Talvez seja um dia legal para isso, para passar com a família, para dar uma chegada à igreja. Mas é um momento de decisão. Há um momento de, não, peraí. Estou celebrando a passagem. Senhor, é hoje, eu creio. Senhor, é hoje, entra comigo na minha casa. Senhor, é hoje, vem comigo na minha família. Senhor, é hoje, vem comigo exclusivamente ao meu coração, fala comigo. Senhor, é hoje, eu decido hoje. Eu quero que o Senhor não passe, eu não quero mais ver o Senhor superficialmente. Eu constranjo o Senhor a entrar, a ficar, a permanecer. Fica, Senhor, comigo. Queridos, mais uma oportunidade e aqueles homens tomam essa decisão. Senhor, não passe. E o Senhor Jesus vai com eles e entra na cidade de Emaús e ali permanece com eles. E eles percebem Jesus, e eles então reconhecem Jesus de maneira simples. Da maneira que Jesus disse que aconteceria de verdade para mim e para você. Da comunhão e no partir do pão. Eles reconhecem Jesus sentado à mesa quando Jesus toma o pão e parte o pão. Quando Jesus então repete a prática feita sexta-feira, a prática da ceia do Senhor, em que ele instrui os seus discípulos a celebrar, a se lembrar de que ele na sexta morreu, passado o sábado, no domingo ele ressuscitou. E por isso verdadeiramente estamos aqui. Nesse dia, por essa celebração, por essa comunhão, o Senhor Jesus não nos enganou. Na comunhão, no partir do pão, os discípulos serão conhecidos. Sim, esses homens reconhecem Jesus. E agora seus olhos já não estão impedidos de ver. Os seus olhos contemplam e ele diz, é o Senhor. No partir do pão, naquela maravilhosa comunhão, eles identificam, é o Senhor. O texto diz, queridos, que imediatamente o Senhor desapareceu dele. E aí a gente traz para o nosso momento. Nós não estamos vendo. Nós não estamos sentindo. Nós não estamos tocando, sentindo na nossa mão. Nós não estamos enxergando com os nossos olhos naturais. Mas nós temos a certeza pela fé que Ele aqui está. Nós temos a certeza pela fé porque Ele disse que onde houvessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele estaria. Por certo, Ele está aqui. Por certo, Ele está aqui vendo e contemplando a nós. Por certo, Ele desaparece dos discípulos. E no seu coração, os discípulos agora reconhecem que as suas palavras fizeram com que o seu coração ardia. Talvez seja assim, que você e eu nessa manhã estejamos reconhecendo o Senhor, estejamos sentindo o Senhor, nós não contemplamos mais com os nossos olhos, mas temos certeza e convicção, Ele aqui está. Queridos, maravilhosamente aqueles homens reconhecem Jesus, Jesus desaparece.
Jesus já não está mais no campo de visão deles, mas eles agora já estão transformados. A palavra daquele que sentou à mesa, que fez a comunhão com eles, já fez com que aqueles jovens não sentissem mais o desejo de permanecer no local do encontro. Eu sou discípulo, mas eu vou ali ainda. Eu quero esse Jesus para mim, mas tem coisa lá que eu tenho que voltar. Eu quero esse Jesus para mim, eu reconheço a Páscoa como um dia de celebração do Senhor. Mas tem coisas lá que eu tenho que buscar, lá fora. E aí alguém pode ser que chega para mim, pastor, você não sabe, mas eu ainda tenho que voltar lá. O irmão que está ao meu lado, você também não sabe, mas eu ainda tenho que voltar lá. Ah, queridos, a palavra de Jesus exposta aos nossos corações, o Evangelho do Senhor Jesus falava ao nosso coração, é motivo de tomar novamente uma decisão. Aqueles homens tomam a decisão correta, eles não querem permanecer mais ali, não. Agora a sua decisão é voltar para Jerusalém, voltar para o local onde Jesus mandou que eles ficassem. É voltar para Jerusalém para testemunhar, testificar o que Jesus fez no seu coração. É voltar para Jerusalém para compartilhar com os irmãos, para compartilhar na comunhão e dizer: o Senhor transformou a minha vida, eu encontrei com o Senhor. O Senhor ressurreto falou ao meu coração. O Senhor Jesus veio à minha casa. Eu volto ao local de onde o Senhor quer que eu permaneça. Eu volto ao local onde o Senhor quer que eu nunca deveria ter saído. Eu volto ao local para testemunhar que a minha vida era uma vida de lamento enquanto eu partia de caminho. Mas agora é uma vida de celebração. Agora é uma vida de paz, porque eu reconheço que o Rei ressuscitou. O Rei tomou o poder. O Rei permanece glorificado, reinando sobre nós. Não há forças humanas que podem fazer com que você e eu venhamos a pensar que Ele não vive glorificado em nosso meio. Que Ele não permanece soberanamente com poder sobre as nossas vidas. Circunstância nenhuma pode apagar isso do meu e do seu coração. Circunstância nenhuma pode fazer com que nós venhamos a olhar para trás. Desejar as coisas que estão lá, em algum lugar. Para Cleópas e seu companheiro, esse lugar chamado Emaús. Mas você e eu, somente nós, no íntimo, sabemos qual é. Mas é momento de decisão. E nessa manhã, nesta celebração, nesse dia especial, nesse dia da ressurreição, possa arder no seu coração a palavra de Jesus, como ardeu esses discípulos. E se alguma coisa tente te impedir e fazer com que você olhe para trás, como eles por algum instante olharam, que o Senhor Jesus possa estar presente ao seu lado e você possa reconhecer, identificar que é mais uma oportunidade de voltar. Então volte para os braços de Jesus, que é o melhor lugar, que é o lugar que você e eu devemos desejar estar, até que Ele volte como Rei glorificado, a nos buscar, a nos levar para viver esse reino maravilhoso com Ele, por toda a eternidade. O Senhor nos abençoe nesta manhã. O coral Jardim Feitosa estará novamente nos levando a louvar o Senhor, fazendo com que nós louvemos e celebramos o Senhor Jesus, a sua ressurreição. E logo após nós, os presbíteros da igreja, nos encaminharemos à mesa da comunhão, para distribuir os elementos pão e o elemento vinho.
sem dúvida alguma, mostrar que estar junto faz bem. Durante muito tempo, quando vivemos essa situação aí que abateu o mundo inteiro, e que sequer nós nos tocávamos, ou tínhamos todo o cuidado usando álcool, como ainda hoje fazemos, as nossas reuniões, a gente colocava até restrições de assento. Nem todo mundo se sentava ao lado. Hoje a gente não precisa mais disso. Que bom, que bom. A gente continua mantendo os nossos cuidados, as nossas higiene, sem dúvida alguma, mas nós podemos estar juntos. Os casais até estão bem juntinhos, né? Bonitos, famílias juntos. E a gente pode estender, né, esse nosso abraço, esse nosso aperto de mão a outras casas. Isso é símbolo de comunhão. Comunhão que é ensinada aqui nesta Santa Ceia. Por isso, vamos ficar de pé. E se você tiver alguém aí do teu lado que você gosta muito, pode dar um abraço, você pode apertar a mão e dizer que bom estar junto, que bom ter. Nós acabamos de participar de um momento de fé, um momento mágico, um momento precioso. Que seja assim. Bom, o presbítero está me chamando a atenção aqui, porque eu vi o beijo minha mão. Eu não sou papa, não, tá? É filho, então eu fui direito, não tem problema. Isso é coisa dele. Não, é muito que está com a causa agora, manteve aí a firmeza. Gostei, representando aqui. Não que o Antônio e o programa tivessem, né? Mas também, né? A pessoa que falava, mas que bom que nós podemos estar juntos. Deus abençoe. Deus foi um dia muito feliz. Um dia onde você fruta de forma plena, graça, bênção de Deus. Que o seu coração esteja à vontade, né, para o próximo, como o coração de Jesus estava à vontade para nós. Deus assim nos guarde. Te louvamos, Pai, por este momento, por este encontro precioso. Pedimos agora a tua guarda, bênção sobre as nossas vidas, ainda que vamos desenvolver no dia de hoje, um dia especial, dia de esperança. Fica conosco, Senhor, guarda o nosso coração, a nossa mente. É a nossa oração, confiados em Cristo Jesus, a razão da nossa fé. Sejam fortalecidos no Senhor, força do seu poder, que a misericórdia, a paz, o amor sejam multiplicados. Que a graça do Senhor Jesus, ela repouse sobre nós e acompanhe o povo do Senhor espalhado na superfície da terra, hoje e para sempre.